da Univasf Debate. Historicamente, a ciência e a religião sempre tiveram uma relação um pouco complicada. E aí fica inevitável a gente fazer uma pergunta. É possível uma pessoa aliar a fé e a razão? Para comentar um pouco sobre esse tema, a gente vai conversar com os professores de Psicologia da Univasf, a professora Carla Daniele Luiz e o professor Alexandre Franca Barreto. Muito obrigado pela presença de vocês no Univasf Debate. E eu já vou começar perguntando uma dúvida que todo mundo tem. A mente humana, ela tem dificuldade de unir uma crença religiosa ou uma fé a uma crença científica? A professora pode começar. Nossa, vai começar comigo mesmo? Eu já ia passar para o professor Alexandre. Bom, João, prazer estar aqui com vocês, né, no Univasf Debate. Então, é complicado a gente colocar assim como sendo uma questão da mente ter essa dificuldade, né? Eu diria que esse paralelo, vamos pensar assim, da ciência ter andado por um caminho e a religião ter ido por outro, é mais um processo sócio-histórico do que algo que a gente possa atribuir necessariamente à mente humana, à condição humana. É isso, se o meu colega Alexandre quiser completar. O senhor pode comentar o que o senhor teria a dizer sobre isso. Sempre quem defende uma religião, às vezes fica meio contrário à ciência ou vice-versa, né? João, eu também quero cumprimentar a todos e todas que estão conosco aqui, podendo participar desse momento. E acho muito interessante essa sua indagação. E eu me lembrei, não de um psicólogo, mas de um pensador, de um filósofo, né? Que eu acho que ajuda a gente a ilustrar talvez alguns dos desafios que estão relacionados a essa sua questão. O nome dele é Baruch de Spinoza, né? Ele foi um grande pensador, né, no campo da filosofia, dentro de uma visão racionalista, né, do pensamento racionalista, pós-Descartes. E o Spinoza, ele era de família, né, de tradição judaica, né? E durante a vida dele, né, ele acabou sendo excomungado com a produção do pensamento próprio, singular, que ele teve acerca de Deus e acerca da vida e do conhecimento. Né? Eu acho que o que Spinoza viveu em 1600, né, em alguns anos lá, ainda hoje traz alguns dilemas para a gente pensar esse diálogo entre ciência e religião. Na verdade, Spinoza, em momento algum, por exemplo, negou a Deus, né? Mas a visão que ele trouxe de Deus não era uma visão dogmática, né? Ele trouxe uma visão de Deus muito atrelada à natureza, né? Uma visão de Deus muito antenada a uma compreensão da razão, né? A uma visão racional daquilo que nos escapa, vamos dizer assim, daquilo que é tão difícil de nomear porque está para além do humano, né? E nós, enquanto humanos, temos os nossos limites de acesso ao conhecimento, né? Então, de certa forma, o que talvez eu queira traduzir com isso é de que ciência e religião não necessariamente são inconciliáveis, né? Mas elas podem se tornar inconciliáveis quando a gente não consegue ter uma busca de conhecimento que procure lidar com as dimensões humanas, né? Que a princípio podem ser contraditórias, ou seja, uma dimensão que a gente pode chamar de metafísica ou espiritual, né? E outra dimensão materialista, pragmática, enfim. Se a gente não consegue lidar com esses dois aspectos que são inerentes à nossa condição humana, né? Ou se a gente fragmenta eles, aí sim, ciência e religião são inconciliáveis, né? Mas se a gente consegue, na nossa vida, produzir um caminho, uma trajetória e um exercício de reflexão que possa aliar essas duas dimensões, aí eu acredito que podemos ter bons diálogos e bons encontros. E não entender que essas instituições, né, humanas, né, essas formas que o humano construiu ao longo da sua história para se produzir um sentido sobre a vida, sobre o mundo que habitamos, né? A gente pode entender que elas podem ser conciliáveis, né? Ou podem ter vários pontos de aproximação, né? Se a gente não negar os aspectos singulares que há em ambas.
Professora, a senhora tem alguma pesquisa na área de crença religiosa e a dimensão do homem? Como é que a pesquisa... Fala um pouquinho sobre essa pesquisa. Como é que a senhora estudou um pouco a religião e o ser humano? Fala um pouquinho pra gente. Então, João, há 10 anos, né, eu pesquiso o que a gente chama da experiência, a compreensão psicológica da experiência religiosa. Eu fiz o meu mestrado sobre esse tema, fiz o doutorado e no doutorado especificamente, como eu estudo Freud, que é o autor, o pai da psicanálise, no meu doutorado eu fiz justamente uma investigação psicanalítica sobre a experiência religiosa dos romeiros de Padre Cícero. O que é que significa isso? A gente tem toda uma preocupação hoje de compreender a interferência dessas vivências no que a gente chama de vida psíquica, né? Então, assim, o sujeito, ele vive num contexto religioso, num contexto de fé, num contexto que o transcende, ou ele passa a frequentar um contexto desse, e o que é que se processa nele a nível de forças psíquicas, que pode ser saudável, que pode ser adoecido. Então, hoje a gente tem esse foco, né? Eu costumo até fazer um certo diagrama para os meus alunos, em que eu desenho um círculo, que como se representasse a vida psíquica, e atravesso nesse círculo uma seta que eu chamo de experiência religiosa. Então, quando o sujeito é atravessado, marcado por essa experiência, como é que ele fica? O que é que essa experiência é capaz de produzir nele, de uma perspectiva, de um lugar da psicologia que seria o saudável ou o adoecido, ou até mesmo as duas perspectivas? Muito bom. Professor, quando é que a religião ela acaba atrapalhando o ser humano no sentido de ser um pouco radical e a sua mente já ser meio cauterizada, o chamado fanático? A gente tem muito isso no dia a dia. O que acontece com o ser humano quando chega a esse ponto? Porque aí a gente coloca até a religião aí como uma vilã nesse momento. A experiência espiritual, né, o psicólogo talvez que primeiro trouxe essa dimensão na potência tenha sido o Abraham Maslow, né, que utilizou o termo chamado experiências de pico. O que ele estava falando é que, de certa forma, todas as pessoas na vida têm aquelas experiências marcantes. E aquelas experiências que nos marcam, elas dão rumo para a nossa vida e dão sentido. Então, o que o Maslow apontou foi como essa dimensão espiritual está muito atrelada a essas experiências que dão sentido maior à nossa vida. Aí entra a religião, né? A religião, ela é uma instituição como outra qualquer, né? Se a gente puder dizer assim, é uma instituição humana. É lógico que ela tem as suas peculiaridades, mas é inegável que a gente entenda que a religião, né, apesar de ela buscar dentro da sua estrutura, né, uma conexão com o sagrado, uma conexão com o divino, né, a religião, ela é gerida, administrada, gestada, e todos os seus procedimentos, inclusive de acesso ao sagrado, elas são construídas por humanos, né? E nem sempre aquela via de prática é uma via de prática que vai fazer com que uma pessoa tenha uma experiência espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso é que muitas vezes a religião, para determinadas pessoas, ela pode servir de um alicerce em algum momento da vida, né? Mas ela pode também, em alguns momentos, aprisionar. Professora, fugindo um pouco na questão da religião, vamos para a experiência espiritual. Tá. De que forma a pessoa pode ter uma cura, por exemplo? De que forma ela pode melhorar uma experiência espiritual na vida dela? O que é que as pesquisas hoje apontam com relação a isso? Na verdade, João, assim, se você me permite, não foge, né? Vai continuar exatamente o que Alexandre está colocando. Só, assim, na fala inicial de Alexandre, né, a gente precisa lembrar, ainda quando você toca na questão de ciência e fé, que essa experiência do transcendente, ela é um dos poucos universais culturais, né? Em qualquer cultura, em qualquer grupo humano que você chegue, por mais primitivo ou por mais que se compreenda como evoluído, e a gente não vai entrar aqui nesses conceitos, porque seria outra discussão, né? Aquele grupo vai ter uma experiência mística. Eles vão adorar alguém, eles vão ter alguma coisa que os transcende e, ao mesmo tempo, nesse transcender, eles encontram sentido para as coisas.
Quando você fala da cura, né, a gente vai ter assim, inúmeras perspectivas, porque a gente pode ter aí tanto uma cura na perspectiva psíquica, como a cura mesmo física, a cura do corpo. A gente tem visto, as pesquisas, por exemplo, pesquisas em oncologia já mostram, isso não sou eu que estou dizendo, a ciência começa a dizer, o sujeito está fazendo um processo de quimioterapia, se ele tiver uma crença, não é? Se ele tiver um circuito de pessoas que estão ao lado dele, que compartilham daquela crença, é impressionante. Já foi comprovado, isso temos em artigos publicados no mundo todo, o corpo responde melhor àquilo. Como isso processa é onde está o grande X da questão. E eu nem sei se um dia a gente vai conseguir saber, talvez até melhor que a gente nem saiba. Né? Ficar uma dimensão realmente de mistério, uma dimensão velada, ela é pertinente. O que a gente precisa entender, e principalmente para nós que trabalhamos com a condição humana, que somos psicólogos, é que essa experiência ela não chega. Né? Os sujeitos hoje, onde a gente estiver, outro dia eu estava discutindo com os alunos, a empresa, por exemplo, a empresa tem um funcionário que é da igreja adventista, todo mundo sabe, a adventista não trabalha no sábado, a empresa vai chamar o psicólogo para mediar isso. Então, assim, essa experiência da condição humana, ela chega onde nós estivermos como profissionais. E o que eu acho que a gente pode contribuir é, o psicólogo precisa estar atento a essa dimensão. A gente não precisa crer para escutar a crença do outro, mas a gente tem o dever de respeitar. Né? E a gente falava nos bastidores, uma coisa que eu acho muito séria é a gente conseguir uma dimensão das relações humanas em que eu respeito o que é do outro, por mais que me seja desconhecido, porque é do outro, é o outro que vive, é a experiência dele, é o que chega para ele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o discurso catequético da religião, quando ele chega também na forma de um discurso catequético na academia, ele é uma arma, ele é tão perigoso quanto o fanático religioso, né? O exercício da vivência religiosa. São dois fanatismos. O religioso até é o acadêmico extremo também, né? Você eu não falaria de linha, fanatismos, eu diria assim... Não extremos. É como se a gente pode exercer a dimensão da crença para com qualquer coisa. Eu não sei se como é que Alexandre vê isso, né? Mas, por exemplo, eu vou ver na ciência uma devoção, às vezes, fanática. Né? É aquilo, é como se fosse assim, João. Você olha para uma religião... Se você isolar os elementos dela, assim, do fanatismo, do adoecimento, do querer convencer o mundo daquilo, se você trouxer para determinados padrões e posturas científicas, você vai encontrar os equivalentes. Né? Esse é aquele sujeito que a teoria dele é só quem tem a verdade, é só aquilo que ele estuda, que é importante. Ele tem uma relação com o mentor daquele conhecimento, quase como um Deus. A teoria é para ele quase como um texto sagrado. Ele tem dificuldade de lidar com qualquer discurso que escape aquilo que ele defende em teses, em publicações. Então, essas dimensões, porque elas são da condição humana, elas não só aparecem na instituição religiosa, né? Então a gente tem que estar atento para isso, porque às vezes a religião aparece como vilã, mas a dimensão do que é adoecido nela pode ser identificada em qualquer outro contexto que não necessariamente tem esse rótulo de religioso. A gente vai dar uma pausa agora, a gente foi até as ruas para ouvir as pessoas, a opinião delas sobre esse tema religião e ciência. A gente ouviu algumas perguntas e alguns comentários também. Na verdade, eu acredito que a ciência e a religião elas não têm opiniões contrárias. Se você for buscar na origem das duas, vai ser tudo a mesma coisa, descrita com palavras diferentes. Na verdade, o que existe entre a ciência e a religião é uma briga de egos, né? Então, os cientistas querem ter razão porque tem provas físicas, provas químicas, e a religião não tem um aporte tão físico, digamos assim, dessas provas, né? Na verdade, é tudo a mesma coisa, escrita de formas diferentes. É tanto que, se você for ver na Bíblia, dizem que no fim do mundo vai ter um dragão de 7 cabeças e não sei o que mais lá, né? E você acha que um sol desse não é um dragão de 7 cabeças pairando sobre nós? Né? Então, acredito que é mais uma briga de ego de cientistas e religiosos do que opiniões contrárias propriamente ditas. A religião, ela
tem um conceito totalmente diferente da ciência. A ciência busca aplicar fatos para poder explicar até mesmo a criação do universo, e a religião não ela se embasa em uma divindade. Então, sempre vai ter oposições, sempre vai ter ideias contrárias. Porque uma sempre vai dizer que a outra está errada, porque eles têm uma teoria totalmente contrárias. Que a ciência está evoluindo muito e acabando esquecendo da religiosidade, né? Como a gente viu, eles dizem que a ciência e a religião tem como se entender aí, né? Dá para chegar a um entendimento, não são tão contrárias assim. O que você poderia falar sobre isso? Bem, eu acho que resumindo, se a ciência e a religião estão a favor da vida, eu acho que elas podem se entender. Se elas estão contrárias à vida, aí é difícil de se entender. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a religião, o modo como as pessoas vivem ou se professa a religião, pode ser em um pós-vida, né? Pode estar muito mais preocupado com o pós-vida e uma repressão dessa vida vivida no cotidiano. E com isso, eu acho que a religião se distancia muito da ciência. Do mesmo modo a ciência, né? Como, por exemplo, um exemplo muito curto, se a gente pega o próprio desenvolvimento tecnológico da ciência para o nascimento e parto, né? Então, hoje o que a gente sabe é que boa parte do desenvolvimento dos procedimentos de cesariana, né, e de outras práticas de nascimento e parto são verdadeiras violências obstétricas quando são aplicados de uma maneira desnecessária, inadequada, né, de modo que, em vez de ser a favor da vida, acaba sendo contra a vida, né? E aí, a ciência ela é assim. Se a gente perde a dimensão humana e vai demais para a técnica, a gente trai a própria vida. E a religião, eu acredito que também, se a gente entra num plano de um misticismo excessivo que se desconecta da vida carnal, vamos dizer assim, né, a gente acaba atraindo também essa vida. Então, quando ambas elas caminham em busca de um sentido mais profundo para a vida, né, eu acredito que elas podem se encontrar. Professora? Então, assim, nessa mesma perspectiva, né, que a Alexandre está colocando, tem uma observação que eu queria fazer. Não necessariamente, e até a partir das enquetes, não necessariamente da oposição novamente, porque eu vou seguir acreditando que não precisa se opor, mas assim, a gente precisa ter cuidado, principalmente no universo acadêmico, que assim, para mim é um princípio, e é um princípio não apenas na perspectiva científica, mas um princípio talvez das relações humanas. Necessariamente, para a gente legitimar algo, a gente não precisa destruir outra coisa, né? Então, eu sou muito desconfiada com qualquer discurso extremista, quer da ciência, quer da religião, quando para legitimar o que eu defendo ou o que eu acredito, eu só consigo fazer isso destruindo aquilo que é do outro, né? Isso eu acho assim muito imaturo da nossa parte como grupo humano, não é? Eu acho que a gente pode sim, às vezes eu discuto com os alunos para ficar mais claro, é o seguinte, quando fala assim, a ciência ou a religião? Por que a gente permanece historicamente com esse ou e não substitui pelo i? Né? Por que ou é certo ou é errado? Ou posso ou não posso? Ou ciência ou religião? Por que não ciência e religião? Por que não a gente dizer é isso, é aquilo também, é aquilo outro, é tantas coisas que a gente sequer consegue dizer ainda. Professor, uma das questões que a gente está comentando de entender por que a religião, a ciência, a professora, numa fala dela, falou com relação à vida e à morte. Acho que são duas indagações do ser humano, entender a existência do homem e a morte também, né? Acho que a religião e a ciência ainda estão lutando para explicar isso. É uma luta constante, não é isso? Eu poderia dizer que as duas lutam, tem uma frase que diz o seguinte, seria a ciência e a religião, elas lutam para dizer quem tem o comando sobre a natureza, quem tem autoridade, explicando essas duas situações, a vida e a morte. Eu acho que esse exemplo que você traz é muito interessante, e as próprias palavras que você adota sobre o comando da natureza.
eu imagino que o problema está justamente aí, no comando da natureza, né? Enquanto a gente sustenta uma ilusão, seja em uma tradição religiosa, seja uma tradição científica, que a gente vai ter o comando sobre a natureza, né? A gente já perdeu. É um embate entre as duas que não leva a lugar nenhum. A gente já está num plano mais ilusório do que real. A questão da morte, de fato, eu acho que é um imperativo, né? Que faz com que a gente tenha que olhar a realidade da vida e da experiência. A gente não pode se furtar isso. Se a ciência ela vê a morte como um inimigo, né? Eu acredito que a nossa ciência ela está caminhando um pouco no que a professora Carla Daniele pontuou agora há pouco, né? Caindo em um grande erro, né? Porque a gente está brigando com a nossa própria natureza, né? Achando que está fazendo algo de melhor para ela. Hoje, né, muitos estudos discutem a dimensão ética, né, de como as pessoas têm morrido, por exemplo, e têm tido a sobrevida nos espaços hospitalares, quando já não conseguem pensar, já não conseguem ter nenhum tipo de vida produtiva, né, e muitas vezes o desejo delas é de morrer, mas a família, diante do desespero da perda, da morte, da dificuldade de lidar com um episódio trágico, né, mas natural à nossa condição humana, muitas vezes faz de tudo para sustentar, né, uma sobrevida, e essas pessoas muitas vezes estão completamente distantes das pessoas que mais amam, da convivência, porque estão dentro de uma UTI, em um espaço frio, isolado, né, com ruídos diversos, distante de todas aquelas pessoas que ofertam alguma segurança no vínculo, né? Isso é um exemplo, é um fragmento. A gente pode pegar essa mesma situação e também ir para o oposto, né? Que é justamente aquela pessoa que está nessa condição aparentemente sem vida, mas com o desejo de preservar a vida, mesmo quando todos acham que deveria morrer, né? Ambas essas situações colocam, né, uma dimensão provocadora, né, mas que, em última instância, eu acho que retrata esse nosso desafio, né, de construir um conhecimento, ou talvez até um caminho humano, né, que possa se aliar à nossa própria natureza. Do mesmo jeito que se uma religião ela acha que também tem um monopólio, né, sobre o destino das vidas dessas pessoas no pós-morte, ou até na vida mesmo vivida, isso também é um erro, né? Eu acho que é um desafio muito grande que a gente vive hoje. Se a gente olhar para esse momento atual que a gente vive, como a professora Carla Daniele já trouxe, né, a gente pode muitas vezes ver que muitas das atitudes que acontecem na nossa sociedade, no dia a dia hoje, elas mostram que a gente se sente muito inseguro. Professor, e aí vem esse tema, vida e morte, as duas tentando explicar ciência e religião, não é isso? Uhum. Então, esse tema, principalmente a vida e, consequentemente, a morte, porque a morte, ela faz parte da vida, né? A morte, ela não é o oposto da vida, a morte é o oposto do nascer. A gente nasce e a gente morre, mas morrer é a continuação desse processo. Aí eu queria só trazer uma questão que eu acho muito importante para nós como psicólogos, é a esperança que muitos têm do depois. Isso eu acho que precisa ser muito respeitado na compreensão de quem é psicólogo, porque isso às vezes sustenta o indivíduo, sustenta o sujeito. E eu repito, assim, a gente não pode monopolizar, né, a crença. A gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala da perspectiva da condição humana
Isso significa uma abertura para esse sujeito, seja quem for e seja como for, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando diz respeito à crença, dentro da própria questão das crenças, das religiões, nós teremos inúmeras interpretações para o que é vida, para o que é morte, para o que é sofrimento, inúmeros sentidos, né? Eu dizia outro dia, na verdade eu escrevi um comentário e eu colocava assim: a gente tem que ter muito cuidado para que não vamos destruir um dragão nos tornando outro, né? Então, quando diz respeito particularmente às crenças, eu tenho uma preocupação, porque às vezes até na perspectiva da compreensão da crença, a gente elege algumas em detrimento de outras. E eu continuo dizendo que é muito sério, passa por uma perspectiva ética, bem antes da ética profissional. Eu estou falando de ética de vida, ética das relações humanas, quando a gente tem uma opinião formada, um juízo de valor sobre uma experiência que a gente não viveu, né? Então, a gente, como profissionais de saúde mental, da condição humana, a gente precisa ouvir essa condição, seja o que for que ela tenha como crença, seja o que for que ela tenha como esperança. A gente precisa entender que ela está num contexto. Eu não posso tirar o sujeito de sua responsabilidade. Ela está naquele contexto porque ela quer, porque ela se escolheu. Às vezes, até se ela estiver sendo manipulada, a psicanálise me ajuda muito a ver isso. Ela está ali porque ela quer, né? Então, como é que eu, profissional, posso escutar isso, né? Então, essa perspectiva da esperança da após a morte, ela é assunto, sim, para a psicologia. A conversa foi muito boa, mas o nosso tempo está chegando no final. Queria deixar um momento aí para as considerações finais. Professor, com a palavra. Sim. Eu acho que nesse momento final eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder ter esse momento para conversar sobre esse tema tão caro, tão valioso e que me mobilizam muito, né? E lembrar, assim, que qualquer crença, né, cega na ciência, ela se esvaiu com a bomba atômica, né, no século passado. Então, uma ética é necessária para sustentar um caminho de conhecimento. Essa ética, os filósofos, na maioria o dizem, é um aspecto espiritual. Então eu acredito, né, e compartilho de um pensamento de um autor que me é muito caro, William Reich, quando ele diz que na nossa humanidade nós tivemos duas grandes traições à vida ao longo da história da humanidade. Uma foi uma traição mística, que é justamente uma negação da vida por uma crença de que a gente vai ter uma vida melhor em um outro momento da existência. Em última instância, fez com que a gente negasse a nossa própria sexualidade, os nossos instintos mais animais, né? Inclusive as nossas emoções, a raiva, a tristeza, o medo, que são emoções e sentimentos da nossa condição humana e que são muitas vezes negligenciados, né, ao longo de uma tradição controlista e dogmática, né, que foi se dando dentro das instituições religiosas. Por outro lado, Reich faz uma crítica também contundente e veemente à traição materialista da vida, que é essa visão, né, de uma vida puramente carnal, pura carne, né, aonde o acaso, a contingência é que governa, né, a causalidade é que governa a nossa vida, e que qualquer acesso a uma verdade mais profunda, qualquer acesso a uma dimensão transcendente é algo que não faz sentido. Então eu acredito que a possibilidade da gente discutir a temática da espiritualidade, ainda através de uma TV universitária, né, é muito valioso, porque eu acho que é um caminho para que a gente possa não trair a vida, né, e tentar conciliar essas duas dimensões, né, animal, material, carnal, e do sopro, né,
do espiritual, da alma, que habitam o nosso ser, né? E a possibilidade da gente tentar conciliar algo que ao longo da história da humanidade talvez tenha sido tantas vezes de difícil conciliação. Professora. Eu também queria agradecer, né, João e a toda a equipe pelo convite, pela sensibilidade, né, de trazer esse tema aqui para a universidade. Eu tinha comentado, não sei se eu comentei com o Alexandre, mas eu acho que talvez a primeira vez que a gente pôde discutir isso assim, né, num programa que vai ser vinculado. Então, queria agradecer, parabenizar vocês também por essa abertura e trazer novamente essa questão, porque é algo que, por eu estar aí na trajetória de 10 anos de pesquisa dessa experiência, por eu ter presenciado muito, quando estava na prática psicológica, na clínica, a chegada dessa experiência mística no contexto do trabalho do profissional em psicologia, não deixar de mencionar a importância da gente sempre considerar essa experiência. Eu posso desacreditar até dela, eu posso ter uma diferente visão daquela experiência que está na minha frente. Agora, tem uma coisa que de fato eu não posso: desrespeitar essa experiência, né? Eu não posso ter uma visão daquela experiência, daquela condição humana a partir da minha vivência. Isso eu posso até enxergar a partir da minha vivência, mas eu não posso pôr isso no sujeito, nem perpetuar a crença no meu trabalho como psicóloga de que aquela experiência trata-se de algo que está previamente concebido por mim, porque pode não ser, né? Eu trabalho muito nessa perspectiva. Tudo que eu possa pensar sobre alguma coisa pode ser que escape, e vai sempre escapar, quando essa condição humana está na minha frente, né? Então vamos pensar numa... Eu estava comentando com o Alexandre para finalizar, né? Eu participei de um congresso onde eu trouxe um fragmento clínico que era de uma pessoa de uma determinada religião, que talvez a maioria de nós considere mais fundamentalista. E lá pelas tantas, essa paciente ela tinha 42 anos na época, e lá pelas tantas ela me diz assim: doutora, se o Senhor não mandar o meu marido, eu nunca vou fazer sexo com ninguém. Quando eu contei isso num congresso, a plateia inteira riu. E eu fiquei assustada, porque na era da diversidade, aquela mulher não é uma diversidade. Ela não fez uma escolha quanto ao próprio corpo. Eu posso achar absurdo, quem quer que seja, mas é a escolha dela, é o caminho dela. Então eu trago esse fragmento como a guisa de ilustração mesmo. É sempre uma experiência que vai nos escapar, e o que a gente puder dizer, o que a gente puder racionalizar, teorizar em cima dela, talvez nem sequer chegue perto, porque é uma experiência outra, vivida pelo outro. Muito obrigado pela presença de vocês, o debate foi muito bom. Teremos outras oportunidades de discutir mais também. Obrigado mesmo. Você que nos acompanha aqui pelo RTV Caatinga, te agradecemos. Você também pode dar sugestão e opinião de temas. É só mandar um e-mail para contato.rtvcatinga@univassio.edu.br. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo Univassio Debate.